Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, dessa série Conhecendo a Bíblia. Muito prazer, eu sou o Léo Abacuque e venho numa série de vídeos trazendo mais conhecimento teológico para você. Porque aqui, você sabe, aqui é teologia, Bíblia e devocional. Tem tudo aqui nesse canal, tá bem? Tem aí para você na tela redes sociais, então me segue lá na rede social vizinha, segue aqui nesse canal, então já se inscreve, curte o vídeo, deixa seu joinha, ajuda muito. E claro, no momento que desejar e sentir, vai lá e inscreve nos comentários. Deixa uma mensagem de motivação, deixa sua crítica, seja respeitoso, mas faça isso, é muito importante para nós, tá bem? Hoje, nesse capítulo 6, por quê? Porque já houveram outros 5 vídeos. Então, já tem outros 5 vídeos trazendo conhecimento a respeito da Bíblia para você aqui nesse canal. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso aí que está na tela. Livros poéticos. Nós vamos falar sobre Jó, sobre Salmos, sobre Provérbios, sobre Eclesiastes e Cantares de Salomão ou Cânticos. Vamos deixar algo aqui bem claro para você. Esse vídeo, ele não tem o intuito de trazer todo o conhecimento de uma vez para você. Ele é um vídeo com conhecimento a nível introdutório. Então, o que quero é que você, se possível, venha com um papel e uma caneta e faça algumas anotações importantes. Pausa o vídeo e anota o que você vê que é interessante, tá bom? Pode ter alguma coisa aqui que vai ajudar você numa pregação, num conhecimento, porque você sabe, o conhecimento liberta, tá bem? Vamos lá então, vamos mudar essa tela aí e vamos partir para esse primeiro slide. O que é importante a gente falar sobre isso, tá? Para começar, livros poéticos ou sapienciais, sabedoria, é um bloco de livros do Antigo Testamento que tem na sua composição 5 livros, tá? Eles foram escritos em forma de cântico e literatura poética. De onde que vem isso? Literatura poética e poesia faz parte da estrutura como o livro foi escrito. Quando a gente estuda cada livro, a gente precisa entender que como ele foi escrito no Antigo Testamento, ele respeita uma ordem, um cânon, que é hebraico. Então, essa estrutura do livro, hoje, ela nos ajuda no estudo e entendimento do que o autor quis dizer, do que, por que cada coisa está escrita aqui e dessa forma. Então, por isso que é muito importante nós entendermos isso neste momento, tá bem? Vale ressaltar, o livro não está em ordem cronológica, ok? Cronológica de fatos, cronológica de acontecimentos. Eles foram montados dessa forma no cânon e mais pra frente você vai entender por quê no estudo de cada livro, tá? São poéticos e sapienciais, ou seja, de sabedoria, por quê? Por conta das literaturas que compreendem. A Bíblia, ela é a palavra de Deus? É. Inerrante? É. Infalível? É. Ponto. Palavra inspirada de Deus. Ponto. Final. Porém, ela também, da parte de homens, ela é um livro literário. Ela tem literatura. E isso nos ajuda a compreender muitas coisas que estão na Bíblia. Muitas. Então é importante conhecer isso agora. Eu não quero aqui que você tenha o entendimento de que, com esse vídeo, eu quero dizer que a Bíblia é um livro de homens. Não, não é. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então tá certo. Algumas categorias dentro desses livros poéticos ou sapienciais foi se dividido para que houvesse um melhor entendimento aqui. Vamos lá para dentro para a gente entender. Então, dentro dos livros poéticos, nós temos os livros poéticos e os sapienciais, tá? O que entra de livro poético a partir do conhecimento desse cânon hebraico? Salmos, Lamentações e Cantares. Mas, Léo, Lamentações não é livro poético no nosso cânon. Não, não é. Mas para o cânon hebraico ele é.
na divisão do nosso cânon, o livro de Lamentações foi colocado lá próximo de Jeremias. Por quê? Porque compreendem o mesmo autor, certo? Mas livro de Lamentações também é um livro poético, beleza? Só a nível de conhecimento isso, tá bom? Livro sapienciais, livro de Jó, livro de Provérbios e Eclesiastes. Não se esqueça, é importante conhecer a literatura para que você venha a ter uma boa interpretação do livro, tá bem? Qual é a importância dos livros na revelação divina? Qual é essa importância? Muito bom falar isso aqui. Todos os livros da Bíblia, como eu venho dizendo, eles são palavra de Deus. Eles têm algo a revelar, algo que Deus revelou. Porque até então, o que nós sabemos de Deus é aquilo que Deus revelou dele. O que alguém tiver acrescentando sobre Deus que está fora da Bíblia é heresia. Cuidado, tá? Muito cuidado com isso, ok? Para entendermos melhor o que os livros poéticos retratam, nós precisamos ter uma ideia objetiva. O que objetivamente cada livro quis nos passar, ou cada livro quer nos passar, tá? Então, primeiro, o livro de Jó, ele pode mostrar e apresenta que o justo também pode sofrer. Nós vamos ver isso quando a gente vai falando a respeito de Jó. O livro de Salmos. No livro de Salmos não é Deus falando com os homens, mas são os homens falando com Deus. Ele é um livro que ele mostra grande revelação dos atributos de Deus. E, inclusive, a gente vai entender o porquê ele é tão importante, o livro de Salmos. Não só pela questão de que no livro de Salmos também revelou a questão do Messias, nosso Jesus Cristo, que haveria de vir, nosso Senhor e Salvador, mas porque ele vai falar algo que é muito importante na nossa vida, que é como a adoração deve ser encarada, tá? Livro de Provérbios, ele ensina como viver uma vida e uma vida feliz. Então ele tem ensinamentos, ele tem informações, orientações, exortações que fazem com que o leitor aprenda e tenha, a partir daí, uma vida feliz, através da ótica dos ensinamentos do livro de Provérbios. Eclesiastes. O que o livro de Eclesiastes mostra? Mostra que, sem Deus, tudo é ilusão. Uma vida totalmente prática, do modelo humano, só na ótica humana, não serve. Livro de Cantares, ele mostra que o amor verdadeiro, não tem preço. Nós vamos ver isso lá. Livros poéticos, literatura poética versus literatura sapiencial. Léo, por que a gente vai falar sobre isso? Nós precisamos construir aqui uma ideia antes de entrar em cada livro, para que você tenha um mínimo de entendimento básico sobre essa literatura de poesia e literatura de sabedoria. Porque cada uma delas tem a sua estrutura. Eu não vou entrar no assunto de estrutura porque hoje aqui nós não estamos falando de hermenêutica bíblica. Não é uma maneira de estudo para que você entenda a atmosfera do texto, faça observação, faça análise, aplicação, correlação, avalie o texto. Não. Mas para nós, nesse nível introdutório e básico, um leitor bem consciente, lendo os livros, ele precisa conhecer isso. Por quê? Porque as literaturas, elas não são unânimes. Como assim? Um livro, geralmente, que começa com poesia, ele não termina só em poesia. Pode ser que ele começou sendo escrito com poesia, mas na metade para frente ele passou a ser prosa. Isso tudo hebraica, poesia hebraica, prosa hebraica, drama. Então, tudo isso pode ter num livro e você precisa entender essa estrutura. Às vezes aparece um versículo que você lê de uma forma e você vai ter um entendimento e vai falar assim, mas
Parece que isso aqui não deveria estar aqui. Parece que está fora de contexto. Parece que essa aplicação não cabe. Então é aí que entra a crítica textual. Mas nós não vamos fazer a crítica textual. É apenas para deixar você avisado. Ter esse conhecimento de que isso acontece nesses livros. É muito importante o estudante da Bíblia saber isso, levar em consideração que sabedoria ou poesia, seja no Antigo Testamento, né, ela tem umas características que nós precisamos observar. Eu descrevi aí. Poesia, você tem que olhar a estrutura rítmica, figura de linguagem, alegoria, o uso das imagens, símbolos, tipos, a expressão emocional. Livro de Salmos tem muitos, Salmo 51. Então, toda essa emoção que a gente chama de atmosfera, do que o escritor deixou, isso tudo precisa ser levado em consideração. Então, quando estiver lendo o livro, estudando o livro, leva isso em consideração, que você precisa também passar pela questão da literatura, tá bem? E na questão da sabedoria, existe a definição da sabedoria, ou seja, qual é a sabedoria que esse autor quis trazer aqui. Por exemplo, nesse ponto, nessa oração, nessa frase, neste parágrafo. Eu até deixo aqui como indicação, existem bíblias que têm divisão de parágrafo. São muito importantes para o estudo. Se você ainda não tem, procure adquirir uma, seja digital ou física, tá? É o chamado pilcro, tá? Tem na Bíblia com marcações de pilcro, que é onde inicia-se o parágrafo, tá bem? Por que eu digo isso? Porque na divisão da nossa Bíblia, tem vezes que você vai ver que um parágrafo começa no... Vou dar um exemplo, tá? No capítulo 1 e ele começou aqui na metade do capítulo 1 e esse parágrafo vai terminar aqui na metade do capítulo 2. Aí você vai olhar e falar assim, por quê? Porque é a construção da ideia. Isso tudo ajuda no entendimento. Tá bom? Então tem a sabedoria didática e meditativa. Didática, aplicável. Eu vou aplicar. Sabedoria meditativa. Vai me trazer conhecimento. Então tem algo que pode ser aplicável diretamente, outras eu tenho que meditar, entender a aplicação. Vamos lá. Conhecendo os livros poéticos. Pergunto para você até aqui, querido, que está aqui comigo até agora. O que você está achando? Nós temos aí 12 minutos de vídeo, até agora. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tá bom? As redes sociais tá aí, me segue lá, beleza? Vamos lá falar dos livros poéticos, beleza? Primeiro livro, livro de Jó. Aproximadamente. Ó, todas as vezes que você vê aí nos slides essa datação, lembre-se que essa datação é aproximada. Não tem como bater o martelo, tá bom? E dizer exatamente é isto. Não, não tem. É aproximado, tá bom? Então, aproximadamente de 970 a 586 a.C. Autoria completamente desconhecida. Porém, alguns escritos, Talmud e tudo mais, afirma que Moisés é o autor do livro de Jó, né? E também existem estudiosos que acreditam que seria Salomão ou Eliú que escreveu. O mais provável, ok? Que teria sido um poeta que escreveu, que viveu ali próximo da região onde Jó tinha vivido e morado. Então ele observou, ficou sabendo da história. Nós não sabemos. O que sabemos é que é um livro inspirado e é palavra de Deus. Amém? Bom, como que se divide? Em algumas seções, 5, a saber. Primeiro, o ataque de Satanás contra Jó. Segundo, Jó e seus amigos. Em terceira parte, a mensagem de Eliú. A quarta, a resposta do Senhor a Jó. Se atente a essa parte, que vai do capítulo 38 ali até o 42. Se atente a essa parte. É muito importante analisar e estudar isso, tá? E por último, a conclusão do livro. Qual é o assunto? O assunto primordial desse livro. Por que que os justos sofrem? Eu, quando percebo isso, eu lembro de mim. Eu tenho um testemunho particular. E num outro momento talvez eu possa contar. Eu fui curado na segunda onda daquela doença, COVID-19.
Então, eu posso dizer, muitas das vezes, Deus ele não vai avisar, mas ele vai te sustentar. Então, é o que Deus vem fazendo comigo. Foi no ano de 2021. E eu estou aqui já há 3 anos praticamente. Passamos aí momentos muito delicados. Só para deixar a título de entendimento, eu fiquei 45 dias na UTI. Entubado, traqueostomizado, e o Senhor trouxe a vitória. Os próprios médicos atestam isso. A minha vida hoje ela é um milagre. Por isso eu a entrego e a vivo, conforme o Senhor me determinar. Tá bom? O que nós temos que entender? A soberania de Deus em meio às fases da vida. Acabei de dizer, dar um testemunho. São fases da vida. Deus não deixa de ser soberano porque eu estou sofrendo. Deus não deixa de ser soberano porque eu estou passando por isso ou por aquilo. Nem na minha alegria Deus deixa de ser soberano. Lembra disso. Sempre. Jó. Propósito. Quando eu lembrar de propósito, eu vou lembrar de escrita hebraica, cânon hebraico. Qual é o propósito do livro de Jó? Explorar os limites e usos adequados da sabedoria proverbial, que é aquela tradicional. Aonde? No caso do sofrimento de um justo. Então eu extraio sabedorias e entendimentos através do sofrimento de um justo, relação de Deus, da soberania de Deus no meio do sofrimento de um justo, de uma adversidade que o justo vive. Esse livro traz verdades fundamentais, que é algo que o pessoal comenta comigo, que vê o vídeo e fala que gosta muito. Anota, gosta muito das verdades fundamentais. Ajuda muito a montar esboço de pregação, inclusive. Deus tem propósitos por trás do sofrimento. E esses propósitos, muitas vezes, eles não são revelados a nós, acabei de falar aqui, né? Os justos sofrem e eles devem humildemente, de uma forma humilde, associar esses sofrimentos com todas as afirmações do que Deus é, do que Deus se revelou a nós, do que Ele é, certo? A compreensão humana acerca da sabedoria, ela é limitada. Ou seja, como que eu entendo? Como que eu vou entender? Porque é limitado. Partindo do princípio de temor a Deus, obediência aos seus mandamentos. Então ele é o início, né? Provérbios fala sobre isso. Beleza? Segundo livro aí na tela para você, livro de Salmos. Livro dos louvores. Chegamos num dos livros aí que eu gosto muito. Aproximadamente data-se de 1440 a 400 a.C. Os autores, eu fiz questão de trazer dividido para você, para ficar mais fácil, porque eu sei que tem gente que pausa o vídeo e anota. Anota isso aí. São 150 salmos. E não foi só Davi que escreveu, como muita gente acredita, né? Eu já vi pregações aí que, Senhor da glória, o irmão falando que o Salmo 23 não foi Davi que escreveu, e assim, então... Precisa estudar, gente. Precisa entender. Dos 150 salmos, não foram todos escritos por Davi. Eu vi irmão dizer que Salmo 23 foi Salomão que escreveu. Então, vamos lá. Aproximadamente dos 150 salmos, 73 Davi escreveu. 12 foi Asaf que escreveu. 10 foi Coré que escreveu. Salomão, 2. Moisés, Etan, Emã, cada um deles escreveu 1. E hoje existe ainda 50 dos salmos que estão lá nos 150 compreendidos no nosso cânon, que não tem uma autoria definida, que se pode bater o martelo e dizer foi fulano que escreveu. Certo? Por isso é importante estudar e entender. Léo, como que esse conteúdo foi compilado? Lembra, cânon hebraico, são livros do Antigo Testamento. Então, quando eu olho para esses livros, eu preciso entender que Salmos é uma coletânea do inário de Israel. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma Bíblia aqui, ó, que é a minha Bíblia. Eu sou membro da Assembleia de Deus, aqui de Guarulhos. Então, ó, tá aqui esse livro. Aqui dentro desse livro, dessa Bíblia aqui, ó,
ela tem, que eu comprei, ela tem uma, ó, vamos ver se você consegue ver aqui, ó. Opa, aqui, ó. Ela tem uma harpa. Ela tem uma harpa. Certo? Harpa. Então, é o inário da Assembleia de Deus. Eu tenho também uma outra Bíblia aqui, que essa daqui tem um inário. Ó, deixar aqui, aqui. Ó, Bíblia com inário. E essa Bíblia com inário, ela compreende o quê? Ó, vou mostrar um inário aqui para. Opa, aqui. Opa, vamos ver se eu consigo agora. Aí, ó, acho que assim eu consegui. Consegui. Ó, ela tem o inário. E esse inário aqui dessa Bíblia, ele é utilizado nas igrejas presbiterianas do Brasil. Então entenda, quando eu falo de livro de Salmos, eu estou falando de uma coletânea de ensinamentos em forma de cânticos que são adoração por aquilo que Deus verdadeiramente é. Não são essas músicas gospel aí, não. Eu tô falando de hino. Eu tô falando de uma coletânea, de um inário que Israel utilizava. E eles foram separados em livro 1 até livro 5. Então as divisões estão aí para você na tela. O livro 1 vai do 1 ao 41, do Salmo 1 ao Salmo 41. O livro 2, ele tem do Salmo 42 ao 72. O livro 3, do 73 ao 89. O livro 4, do 90 ao 106. E o livro 5, do 107 ao 105, do Salmo 150. Então é uma coletânea de inários. Qual é a funcionalidade? O assunto, objetividade disso, mostra a adoração, descreve experiências espirituais do povo judaico. Pega o Salmo 23, o Salmo 91. Pensa quando a gente ora e declara, mas isso é cantado. Hoje você encontra aqui mesmo no YouTube esses salmos cantados na língua hebraica, são lindos, são maravilhosos. É nisso que você tem que se prender. Tá certo? Qual que é o propósito do livro? O propósito, por que ele foi criado? Prover para Israel uma coletânea de cânticos para quê? Para adoração adequada. Aonde? Em diversas situações. Você já reparou nas Bíblias que muitas vezes tá escrito assim, ó. Salmo de Davi quando ele estava passando por tal coisa. Quando Davi estava fugindo e tal. Entenda isso. Em várias partes da vida, vou usar Davi como exemplo aqui, que escreveu a maioria deles, né? Nas partes específicas, ele não deixou de adorar a Deus, de manter comunicação a Deus. Então o livro de Salmos, ele tem essa função de trazer isso para você e para mim, que nas diversas fases das nossas vidas não nos falta motivos, orientações de como fazer a adoração adequada ao Senhor. As verdades fundamentais: Deus merece louvor. Ponto final. Louvor, na Bíblia, é oferta de gratidão. A palavra terrilar, ou então lá do grego lá que vem lá da palavra epainos. Então tudo é uma oferta de gratidão a Deus. Deus protege e resgata os justos dentro das suas necessidades. Deus vai abençoar o obediente e vai julgar o desobediente, sim. Não adianta. O livro de Salmos mostra isso. A revelação de Deus, ela deveria ser fundamento de adoração. E aqui a gente entra num ponto complicado. Tem muita música do nosso tempo, do agora. Estamos no ano de 2024, não sei daqui quantos anos, mas agora, que são complicadas. Não tem teologia, não tem nada, não faz menção de nenhum dos fundamentos daquilo que Deus é. Cuidado. Cuidado com as músicas que você ouve e que você utiliza para adorar a Deus. Muitas delas estão adorando ao homem e não a Deus. Tá bom? E aí, a verdadeira adoração implica em quê? Em uma vasta gama de emoções que é fruto das experiências
da vida. Não despreze as experiências da vida. Use as experiências da vida como uma fonte de adoração a Deus. Viu? Não despreza isso. Passando aí para o próximo livro. Livro de Provérbios, o livro dos conselhos. Aproximadamente, lembra disso, 960 a 686 a.C. O que é importante dizer aí? Existe, do livro de Provérbios, a maioria deles, dizem que a maioria deles foi escrita por Salomão. Porém, existe uma discussão de que poderiam não ter sido escritos por ele, mas coletados por eles, tá? Que Salomão poderia ter coletado esses livros, ok? Outra questão que é importante dizer, que esses livros eles foram coletados em épocas diferentes. O que é válido dizer é que no nosso cânon, o que a gente conhece do livro de Provérbios hoje é da maneira como estava ou como foi organizado a partir do tempo de Ezequias, ok? Do rei Ezequias. Então, é importante dizer isso. Não existe algo definido. Existem algumas discussões, mas provavelmente teria sido Salomão que escreveu ou que compeliu os livros de Provérbios, tá bem? Apresenta na visão geral. Ele pode ser dividido, o conteúdo, em louvor da sabedoria, louvando a sabedoria. O Provérbios de Salomão, uma parte 1, que vai do 10 ao 22. Ditados coletados, aí seriam outros provérbios que foram coletados e juntados nessa coletânea. Nós temos aí a seção 2 dos Provérbios de Salomão, 25 a 19, e outros ditados. Tem aí, nesses outros ditados aí, o famoso Provérbio 31, que fala da mulher, né, das qualidades da mulher. Qual é o assunto? Coleção de avisos e conselhos para orientar a uma vida prática e uma vida prática bem-sucedida, feliz, né? E a questões morais da vida. Certo? Nós temos aí, no livro de Provérbios, o que ele oferece? Deixa eu só dar uma organizada aqui. Pronto. O livro de Provérbios, o que ele nos oferece? Qual é o propósito do livro de Provérbios? Oferecer um recurso para ensino de sabedoria para quem? Para jovens. Acreditava-se na época que o livro ia ser passado da família real, de integrante a integrante. Imagine você um livro que fica ali na estante do rei. E aí o próximo sucessor, ou quem está estudando para ser o próximo rei, tem lá o livro para consultar, para ter esse conhecimento. Tá? Porém, ele foi distribuído, ele teve acesso a todas as famílias de Israel. Verdades fundamentais: Deus é fonte de toda a sabedoria. E ele revelou aquilo que lhe apraz, aquilo que ele quis para os seres humanos, para que os seres humanos pudessem aprender como viver, como se relacionar, como sair de enrascada, como não entrar nelas. Vale estudar o livro de Provérbios. Ensina seus filhos a ler o livro de Provérbios. Muita gente explica, né? São 31. Um provérbio para cada... um capítulo para cada dia, né? Do mês, né? Então nós temos ali 31 dias, vamos dizer assim. Então a gente tem provérbio para cada dia do mês. A sabedoria humana ela pode ser obtida através nesse contexto apresentado dentro de Provérbios, é bom eu dizer isso, né? De reverência a Deus, sabendo quem Deus é, né? Os jovens precisam da instrução dos pais e mães mais velhos. Pai e mãe, busca a instrução. Para quê? Para instruir seus filhos. Não deixem de fazer isso. É muito importante. Essa é nossa obrigação como pais. Meu filho que está aqui comigo, mora comigo, ele tem lido todos os dias. O meu filho mais velho que não mora comigo, ele tem a sua Bíblia. Eu imagino que ele leia. Ele foi orientado a isso, quando foi representeado por mim com essa Bíblia. E a minha filha mais nova também tem contato. Então, comece. Se não fez isso quando eram pequenos, faça isso agora. Presenteie agora com uma Bíblia e peça que eles leiam o livro de Provérbios.
Os líderes do povo de Deus, em especial, devem ser instruídos no caminho da sabedoria. Isso fala sobre líderes, né? Os líderes, sejam eclesiásticos, pastor, líder de família. Você é líder no seu trabalho? Você exerce algum cargo de liderança? Procura a sabedoria do livro de Provérbios. Vai te fazer muito bem. Tá bem? Vamos lá. Livro de Eclesiastes. Acredita-se que o livro de Eclesiastes, ele é o discurso para o povo. Aquele que discursa para o povo. Aproximadamente 930 a 586 a.C. Quem escreveu? Provavelmente, Salomão. Mas pode ter sido um sábio da corte real. Por quê? Porque devido a algumas passagens, é uma discussão que acontece. Algumas passagens do livro de Eclesiastes dão a entender que não poderia ter sido Salomão que escreveu. Mas isso é uma discussão acadêmica. Vamos nos ater que provavelmente foi Salomão que escreveu, tá bom? Conteúdo dividido em 5 partes. A futilidade do prazer e da sabedoria humanas. A felicidade terrestre, seus obstáculos e os meios de progresso. Livro de Eclesiastes, o capítulo 7, eu gosto muito. A sabedoria verdadeira e prática. Qual é a verdade da sabedoria e a sua prática? Como colocá-la em prática? A relação entre essa verdadeira sabedoria e a vida do homem. Por quê? Porque o homem é fruto de uma queda hoje. Ele vem de Adão. Ele não foi criado para isso, mas aconteceu a queda. Então, como que a gente pode entender essa verdadeira sabedoria e essa vida do homem? E aí, por último, a conclusão. Qual é o assunto? Qual é o real significado da vida? A vida, realmente, é só vaidade? Ou essa vida de vaidade é aquela que o homem obteve a partir da queda? Ou essa vaidade que detém a vida do homem, ela está realmente linkada à queda do homem? Vale a pena estudar. Propósito do livro, demonstrar que a vida unicamente, quando a gente olha na perspectiva da vida realista, ela faz com que o ser humano se torne um alguém pessimista, sem esperança, desesperançado. A gente para de acreditar na deidade de Deus, do controle de Deus, da soberania de Deus. Lembra do livro de Jó, que mostra essa soberania, que Deus está no controle mesmo no sofrimento do justo? Então, quando a gente olha para o livro de Eclesiastes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vê a vida só da perspectiva do relacionamento do homem com a vida pela queda. Cuidado, muito cuidado com isso. Verdades fundamentais. Quando exercemos somente esforços de perspectiva humana, a vida parece que não tem esperança. Perde significado. Cuidado. Os homens não conseguem ter acesso a essa sabedoria divina que sustenta e controla todas as coisas. Então acontece uma coisa ali ou outra acolá, eu leio algo aqui ou acolá, parece que Deus não está aqui. Parece que... cadê Deus? Não. Deus está aqui. Está sempre aqui. As limitações humanas geram no fiel uma visão divina da vida. Então, olhe no livro de Eclesiastes, observe um pouco mais sobre as limitações humanas, porque a partir daí você vai renovar seu entendimento a partir de uma reverência a Deus e a fidelidade dos mandamentos, dos ensinamentos, daquilo que Deus é, daquilo que Ele nos fortalece a praticar. Eu vou dar uma sugestão a você para que ore bastante e peça para que o Espírito Santo ilumine seu entendimento quando estiver lendo o livro de Eclesiastes. Viu? Faça isso. No julgamento final, Deus, ao julgar as coisas boas e as más, Ele vai colocar um fim às anomalias da vida. Aquelas que o livro retratam, que deixou o escritor perplexo, às vezes, e até nós, quando estamos diante dessas verdades, né? Certo? Vamos lá. Último livro para a gente falar a respeito dele, para que esse vídeo também não fique muito extenso. Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Aproximadamente sua escrita 960 a 931 a.C.
Quem escreveu esse livro? Provavelmente Salomão, mas poderia ter sido outra pessoa. Existem algumas passagens ali do livro que mostram que essa pessoa, essa outra pessoa que não Salomão, que pudesse ter escrito, ela morasse, residisse no norte da Palestina, tá certo? E que ele teria escrito esse livro após a morte do rei. Há outros indícios também de que o livro de Cantares, de Cântico, né, que é conhecido, ele foi escrito para dar de presente a Salomão, como alguém que escrevesse, dedicando esse livro a Salomão, tá bom? Vamos nos ater ao fato de que foi Salomão que escreveu, ok? Conteúdo do livro: divisão clássica, ok? Elogios e desejos mútuos, é a primeira parte. A segunda parte, o sonho da noiva. Terceira parte, mais elogios e desejos mútuos. E a quinta, recordações do casamento. Marido, esposa, leia o livro de Cantares nessa ótica, em cima do relacionamento, de entender o verdadeiro amor a partir daí. Marido, honre sua esposa. Esposa, honre seu marido. Vocês pertencem um ao outro. Essa é a dádiva do casamento. Está escrito ali, ó, no assunto. A história de amor que glorifica o amor puro e natural. Glorificando o quê? Focalização e simplicidade na santidade do matrimônio, tá? É muito importante entender isso. O que esse livro preserva? O propósito. Lembra? Cânon hebraico. Qual é o propósito? Celebrar a bênção do amor romântico entre o marido e a noiva. Celebrar aí entre o marido e a noiva. Verdades fundamentais. Deus concedeu o amor romântico entre marido e noiva como uma dádiva maravilhosa, um presente. Então, amar o seu marido, mulher, e amar a sua mulher, marido, é uma dádiva. Faça isso da melhor forma, tá? Aproveita esse livro aí para trazer ensinamentos para o seu casamento. Homens e mulheres nos laços do casamento devem deleitar-se um com o outro. Não fala só de dia a dia, fala da relação entre homem e mulher, relação pessoal. Então, traga esses ensinamentos para o seu casamento, tá bem? Algo muito importante que sempre trago aqui para vocês. O Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Como assim? Eu trago isso aqui e mostro sempre nos meus vídeos, porque eu não acredito que ler o Antigo Testamento só por si, por ser o Antigo Testamento, vá ajudar o cristão nessa nova era. Você precisa estudar o Antigo Testamento sempre apontando a sua leitura para identificar Cristo nela. O Antigo Testamento todo aponta para Cristo. Então você deve sempre buscar as literaturas do Antigo Testamento, na maneira como ela se compõe, como ela foi organizada, a estrutura do Pentateuco, dos livros proféticos, dos livros poéticos, como isso, onde isso aponta para Cristo. Você tem que buscar, porque é a palavra de Deus inerrante. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento é a palavra de Deus inerrante. E aí, onde eu consigo enxergar Cristo? No livro de Jó. Onde eu consigo enxergar? No livro de Cânticos. No livro de Eclesiastes, onde eu vejo Cristo lá? Provérbios. Aonde eu vou ver? Em Salmos. Então, é disso que eu estou falando. Faça sempre a leitura do Antigo Testamento apontando Cristo dentro dela. Identifique sempre. Por quê? Porque Cristo é a sua aliança eterna com o Criador. Tá bem? Para finalizar, o que eu sempre trago aqui, e quero desde já agradecer você que esteve aqui comigo nesse vídeo, tá? Curte, comenta, compartilha. Muito obrigado por estar aqui durante todo esse tempo, se enchendo desse conhecimento, seja básico, introdutório, mas eu espero que tenha ajudado você.
Eu sempre deixo no final dos meus vídeos as referências bibliográficas. Eu não abro mão de deixar isso aqui. Por quê? Porque nós devemos honrar os esforços que autores, escritores tiveram. Lembrando sempre, a sua Bíblia é a única fonte e inesgotável do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Mas nós devemos e podemos fazer uso de boa literatura para nos ajudar na compreensão de alguns outros assuntos que permeiam a Bíblia Sagrada, que é a palavra, a única e exclusiva palavra de Deus. Então pausa o vídeo, tente adquirir esses livros, sejam livros físicos, sejam e-books, PDFs, faça uso dessa boa literatura que está aqui direcionada a você. No mais, meu muito obrigado. Desejo que Deus abençoe você em nome de Jesus. E eu sou o Léo Abacuque e eu te encontro no capítulo 7 dessa coletânea Conhecendo a Bíblia.